Oi, bom dia, tudo bem com você? Em entrevista exclusiva à NTV, a assessora que denuncia o vereador Marquinhos das Bananas de assédio sexual revela detalhes do que teria sofrido por meses. Com a insistência do parlamentar e sob ameaças de ser dispensada do cargo, a assessora disse que teve que ir até motel tirar a roupa e o parlamentar ainda pagou R$500 para ficar apenas olhando ela. A assessora acredita que com isso ia pôr fim aos abusos, mas isso não aconteceu. Ela adoeceu e segue sob acompanhamento de psiquiatra. Sem suportar mais tamanha pressão vivida, resolveu tornar o caso público. Daqui a pouco, no 30 Minutos, tem mais e você vai ver. Vice-governador de Minas Gerais visita a NTV e fala sobre organização social, saúde pública e política. Acordo em audiência entre Prefeitura e Mitra põe fim à espera para início de obras na Igreja de Santana de Patos. O frio e os prejuízos no campo. É a partir de agora, no 30 Minutos, que está no ar. Nós começamos a edição de hoje te mostrando que há 8 anos a Igreja de Santana de Patos se deteriora e espera por recursos da Prefeitura de Patos de Minas para ser reformada. Em audiência realizada nesta quarta-feira entre a Mitra e a Prefeitura, um acordo foi firmado e o início das obras pode estar próximo. Foi finalizada a fase de elaboração do projeto de restauração da Igreja Matriz de Santana de Patos, que foi aprovado pelo Conselho de Patrimônio de Patos de Minas em março de 2021. O projeto custou R$ 90.400, sendo que a Prefeitura pagou desse valor em torno de R$ 30 mil. E o restante foi quitado com recurso da comunidade e de campanhas da igreja. Para as obras começarem, é preciso que a Prefeitura faça um aporte de R$ 100 mil, que será disponibilizado pela Secretaria de Cultura. Mas esse valor ainda não foi repassado à associação. Atualmente, o projeto ele foi contratado e nós aguardamos a liberação do recurso da Prefeitura para iniciar as obras. Na tarde desta quarta-feira, uma audiência entre a Mitra Diocesana de Patos de Minas e a Prefeitura Municipal foi realizada. De acordo com a presidente da Associação Cultural e Educacional Santa Terezinha, a audiência ainda é uma resposta de ação proposta pela promotora Vanessa Dosualdo em 2018. Aquela ação da doutora Vanessa, ela tinha o objetivo de garantir recursos para que o bem fosse restaurado. Então hoje é uma audiência em que tanto a Mitra quanto a Prefeitura elas são chamadas para fazer um aporte de recursos no bem. Então é um desdobramento da ação iniciada pela doutora Vanessa. Com o aporte de R$ 100 mil, pouco poderia ser feito no local. Esse primeiro repasse ele vai ser utilizado para a execução da fase 1, que é a fase estrutural. Feito o repasse, nós vamos executar as obras de acordo com o projeto. A igreja ela não vai ficar bonita, mas ela vai poder ser reaberta. Então essa primeira fase é a fase emergencial, mas que possibilita a reabertura da igreja. A Prefeitura de Patos de Minas foi representada pelo Procurador-Geral do município, Paulo Henrique Silveira. O mesmo foi orientado a não conceder entrevista. Segundo o juiz da Terceira Vara Civil de Patos de Minas, Dr. Tenório Silva Santos, houve acordo parcial para confecção e execução do projeto inicial e também da segunda etapa com suspensão do processo. Ainda informou ao jornalismo da NTV que a execução da reforma será feita em 3 etapas e o processo será concluído apenas então. Quantas famílias, quantas pessoas, quantos indivíduos ali receberam os sacramentos, quantas pessoas tiveram as suas vidas transformadas pela graça de Deus naquele ambiente. E nós precisamos retornar às nossas celebrações, os nossos atos de culto, a nossa liturgia, aquele lugar.
Um grave acidente foi registrado ontem à noite na esquina da Rua Major Gotti com a Rua Olegário Maciel, no centro de Patos de Minas, e envolveu 2 veículos. Uma pessoa ficou ferida. O motorista do carro, que seguia pela Rua Major Gotti, teria avançado o sinal vermelho e batido na traseira do veículo que estava na Rua Olegário Maciel. Com o impacto, os 2 carros rodaram. A picape ainda derrubou uma placa e só parou após bater em um estabelecimento comercial. O motorista da Saveiro, um homem de 23 anos, chegou a ficar desacordado, mas foi socorrido consciente por uma unidade do SAMU. Ele se queixava apenas de dor e foi encaminhado para uma unidade de saúde. Já no carro havia um casal que não teve ferimentos. O condutor do CrossFox é habilitado apenas para a condução de motos. Daqui a pouco, aqui no 30 Minutos, a gente mostra como o frio intenso prejudica plantações e produtores contabilizam prejuízos. São 11h36, nós voltamos daqui a pouco. Estamos de volta e nós te mostramos que a geada e o frio intenso na região afeta diretamente as plantações e deu ainda mais trabalho e dor de cabeça a agricultores. Com nova queda nas temperaturas e possibilidade de geada, o alerta é para tentar minimizar os prejuízos. Segundo o professor climatologista Adalberto Vieira, pelos próximos dias há previsão de queda nas temperaturas. Esse mês nós já tivemos 2 entradas de frente fria e nós vamos ter mais uma agora. Possivelmente a última mais complexa que nós devemos ter nesse inverno. Como é que isso acontece? Acontece porque o hemisfério norte recebeu muito mais radiação e está recebendo mais radiação. Os dias ainda são menores que a noite. Você pode observar que as noites são maiores do que o dia. Então, no hemisfério norte, o dia é maior do que a noite. Então, lá tem mais radiação. Como isso acontece, lá vira uma zona de baixa pressão. O ar sempre vai da alta pressão para baixa pressão. Fazendo isso, a formação de chuva, de umidade, caminha mais para o hemisfério norte do que para o hemisfério sul nessa época do ano. Feito isso, promove a entrada de massa de ar frio que vem da região polar. Essa entrada de massa de ar frio derruba a temperatura e provoca as geadas, as quedas de temperatura que normalmente nós temos nessa época do ano. Uma das preocupações, principalmente dos agricultores da região, é com a possibilidade de geadas. Com isso, é preciso tomar medidas de proteção, desde a horta de casa às grandes plantações. É possível cercar esse canteiro com uma telinha que seja e pôr um plástico durante a noite, né, para evitar o contato direto com essa geada que vai ter e conservar essa temperatura. Em qualquer situação, tanto para o produtor como para quem tem uma horta em casa, é muito importante que a gente tenha uma matéria orgânica no solo. Um solo bastante rico em matéria orgânica, ele vai possibilitar uma menor amplitude térmica. O que é isso? Em dias quentes, o solo não vai subir muito a temperatura, e em dias frios também ele não deixa a temperatura descer muito. Isso é muito bom para a raiz da planta, Isso permite que a raiz da planta continue seu desenvolvimento normal, não vai matar a raiz da planta. Então um solo rico em matéria orgânica, ele é muito positivo, ele conserva bastante as características físicas do solo e consequentemente as características biológicas. A utilização de outras plantas, como a bananeira e o preparo do solo, são fatores importantes que contribuirão para evitar o comprometimento das plantações. No nosso exemplo aqui, a gente tem a horta, e essa horta ela é cercada por um bananal. Isso ajuda a fazer um clima, uma espécie de um clima aqui dentro, então evita muito vento aqui dentro, Então as bananeiras, elas resistem bastante a isso. Elas estragam um pouco, mas elas se recuperam rápido, então a bananeira ajuda bastante nesse sentido. E uma prática também que pode facilitar é a irrigação. Então depois que passou essa geada, se você conseguir jogar uma água por cima dessas plantas, vai diminuir muito o dano causado. Já aqui no 30 Minutos, vice-governador de Minas Gerais participa de entrevista ao vivo no NTV News e fala sobre várias questões, entre elas gestão de organização social em hospitais. São 11h42, daqui a pouco a gente volta.
O vice-governador de Minas Gerais está em visita às cidades do Alto Paranaíba. O primeiro local que ele cumpriu a agenda foi em Patos de Minas, aqui na NTV. Em entrevista na bancada do NTV News com Ludmila Bahia e Odair Cardoso, Paulo Brant falou da atuação junto ao governo. O que discorda: organização social, eleição, futuro político e o que tem atrás da gestão. Veja só. Paulo Brant começou a agenda política de visitas às cidades da região por patrocínio. Esteve em hospitais, entidades de classe e conversou com cafeicultores. Viu de perto as perdas severas provocadas pela geada e, em entrevista no NTV News, prometeu ajuda a agricultores. Essa geada realmente pegou todo mundo de surpresa. O que está sendo feito pela Emater, junto com as cooperativas, é um levantamento a nível de produtor, para que possa ser identificada a extensão da perda em cada propriedade. E a partir daí é que serão tomadas medidas. A ideia é que o BDMG consiga postergar os pagamentos, refinanciar parte dessa dívida daqueles produtores que foram mais atingidos. E a gente já teve uma conversa também com a ministra da Agricultura, a Tereza, e a ideia então é de tentar identificar outras alternativas, né, para minimizar essa perda, que foi muito grande. Eu tive a ocasião de visitar algumas propriedades, realmente é impressionante. O governo de Minas tem outro problema imediato a resolver: saúde pública. Com a interrupção das cirurgias eletivas por conta da pandemia, há uma fila enorme de espera e muitos até não podem aguardar. O SUS teve que se voltar quase que exclusivamente para a pandemia. Então, as outras enfermidades foram, de certa forma, deixadas de lado. Esse é um fato. Então, só em Minas Gerais, nós acumulamos mais aproximadamente 150 mil cirurgias ditas eletivas que foram postergadas. E essa cirurgia eletiva, muitas vezes, ela não é tão eletiva assim. São cirurgias que não são emergências, mas são urgências. Agora, ele precisa melhorar demais do ponto de vista da tempestividade, da rapidez no atendimento. Além do reconhecimento que é preciso melhorar e com urgência os atendimentos, Paulo Brant discorda em parte de Romeu Zema sobre quem deve administrar hospitais da rede FEMIG, como o regional. O governo Zema bate na tecla que é preciso que, por exemplo, os hospitais administrados pela rede FEMIG sejam por OS. O que o senhor pensa a respeito disso? Inclusive, mesmo que tenha sido votado e aprovado, né, o projeto de lei na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, desautorizando o governo a terceirizar áreas importantes, saúde, educação, segurança, mas a gente vê um governo muito sólido, que é o caminho, essa questão da administração por OS, OCIPs, enfim. O que o senhor pensa a respeito? Eu penso o seguinte: você tocou no ponto fundamental. A saúde, o nosso sistema único de saúde brasileiro é uma conquista civilizatória. Poucos países do mundo têm um serviço de saúde pública gratuito tão abrangente. Esse é o primeiro ponto. Mas o SUS carece, tem vários problemas do ponto de vista de qualidade de atendimento. O SUS tem um subfinanciamento. Quanto à questão da administração ser do governo ou ser de uma OS, eu não acho que essa é a questão fundamental. Eu acho que o fundamental é que seja uma boa gestão. Então, nós temos bons hospitais. O governo de Minas Gerais está com disposição para resolver os problemas dessas unidades públicas administradas pelo Estado? Por exemplo, criando mais vagas no hospital regional, nos hospitais da capital? Por exemplo, um exemplo que eu conheço mais perto. O João 23, em Belo Horizonte, está sendo remodelado, porque ele é um hospital praticamente que atende toda a área de urgência em Belo Horizonte. Ele estava numa situação muito precária. Então, ele vai sofrer uma série de investimentos e da mesma forma, outros hospitais públicos. Se é o governo que vai administrar ou se é uma OS. A OS administra bem, nós temos vários exemplos de OS que administram bem. Temos exemplos de hospitais públicos que são bons também. Não acho que essa é a questão central. Acho que a questão central do SUS é isso. Ele precisa de mais recursos financeiros. Sobre política, Paulo Brant diz que não sabe se participará de reeleição. Uma nova dobradinha com Romeu Zema depende ainda de convite.
Mas o vice-governador ainda está sem partido. Saiu do Novo por discordar das diretrizes. Discordo da maneira como o Partido Novo encara a política. Eu acho que eles têm dificuldade de conviver com partidos que têm ideias diferentes, que eu acho que é uma contradição, porque a política é exatamente a atividade onde você consegue conviver com ideias diferentes e constrói a partir daí uma convergência para governar, para criar uma maioria, não é? Então é um ponto difícil para o Partido Novo, que ele é um pouco dogmático nas suas posições. E qual partido atrai o senhor? Eu tenho conversado com uns 5 ou 6 partidos, né? Normalmente partidos mais de centro. E como o Brasil vive um momento muito peculiar, eu acho que se houver algum movimento político em algum partido que tenha a ver com as minhas ideias, eu continuo, se não... Paulo Brant diz ter uma boa conexão e atuação no governo, mas discorda, por exemplo, da relação do governador com os deputados. Se o governo mudasse o seu ponto de vista, ele melhoraria. A primeira é a parte política, quer dizer, o governo ele precisa de ter uma maioria orgânica na Assembleia Legislativa para aprovar os seus projetos. E o governo não tem. Então eu acho que isso é um problema grave. Sobre investimento às cidades da região. Grandes notícias não, a gente trouxe algumas pequenas notícias de alguns pequenos projetos que estavam pendentes na área da educação, na área da saúde, quer dizer, o governo, na verdade, ele até hoje, o governo praticamente não tem recurso para investir. Em entrevista exclusiva à NTV, a assessora revela detalhes dos episódios de assédio sexual que teriam sido cometidos pelo vereador Marquinhos das Bananas. Já já a gente te mostra. Em entrevista exclusiva à NTV, a assessora que denuncia o vereador Marquinhos das Bananas de assédio sexual revela detalhes dos que teria sofrido por meses. Com a insistência do parlamentar e sob ameaça de ser dispensada do cargo, a assessora disse que teve que ir até ao motel e tirar a roupa. Ela adoeceu e teve que ser encaminhada ao psiquiatra. Sem suportar mais tamanha pressão vivida, resolveu tornar o caso público. A assessora que denuncia o vereador Marquinhos das Bananas por assédio sexual contou todos os detalhes nessa entrevista exclusiva. Para preservar a assessora, nós não vamos revelar a identidade dela. Como que começou essa relação em que o vereador entendeu que podia ter algum tipo de relacionamento com você? Começou durante a campanha, que eu trabalhei com ele e eu acho que ele tinha alguns problemas de desentendimento da equipe e eu trabalhava solo. Eu acompanhava ele, mas sempre estava só eu e ele, não tinha outras pessoas envolvidas. E ele sempre falava para mim que eu era a única da confiança dele, que sabia que não teria problemas comigo. Ele foi entrando para assuntos mais pessoais, sabe? De me questionar sobre relacionamento. E como eu ainda estava pensando que era uma boa ele confiar em mim, eu ter a confiança dele, eu falava de namorado que eu tive, de situações que tiveram. E aí eu acho que ele foi juntando isso com ideias na cabeça dele. Ele falava algumas coisinhas, mas eu não dava importância, eu não levava a sério. Ele falava coisa tipo, eu não acho errado a mulher cobrar para sair com os caras, esse tipo de coisa, sabe? De falar de uma mulher, do corpo de uma mulher, sabe? De ter preferência, essas coisas. E eu sempre ficava evitando, ele perguntava de preferência minha e eu não gosto. Não gosto disso, eu prefiro dormir, sabe? Eu sempre tentava falar coisa para ver se ele desanimava. E ele dizia que eu podia confiar nele, porque a gente ia trabalhar junto. Eu podia falar desses assuntos, né? Que era um sinal de confiança. Aí foi aí que começou essas... Né? Ele falava assim,
mas você podia sair comigo. Mas eu nunca tinha pensado, assim, não, é uma bobagem, né? Aí embora, pronto, acabou. Aí depois ele falava de novo e eu não. Então demorou assim até você entender que ele estava querendo algum relacionamento amoroso. Porque ele falava que eu era a única que ele confiava, que ele podia conversar e que sentia bem estando comigo, só que eu pensava que era relacionado só ao trabalho mesmo. E para ele, acho que na cabeça dele ele foi, isso era um sinal de que eu estava com ele para tudo. E você chegou a falar para ele que não queria, que a sua relação com ele era estritamente profissional? Chegou a alertar ele sobre isso? Inúmeras vezes, muitas vezes. Eu não gosto de falar desse assunto com você. Não me sinta à vontade. Ele, não, mas você pode confiar em mim. Não é questão de confiança. É que eu não tenho necessidade de falar de assunto íntimo com você, que vai ser meu patrão. Você não precisa saber desse tipo de informação. Com essa, então, a gente encerra o 30 Minutos desta quinta-feira. Nós voltamos a nos encontrar às 18 horas no programa Entrevista ao Vivo. Você é meu convidado, pode participar com a gente a partir de agora, através do 99947-4515. Você acompanha a programação completa da NTV no ntv.tv.br e pode rever toda a nossa programação no Instagram, @NTV Patos de Minas, e no YouTube, NTV Patos de Minas. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Você segue agora com Gui Boaventura. Olá, Gui, boa tarde para você, tudo certo? Olá, Matheus, boa tarde, tudo bem e você? Tudo certo. Mais uma quinta-feira juntos, com muitas notícias para tratarmos. E hoje eu vou fazer diferente, Gui Boaventura. Qual o assunto que você traz para essa nossa conversa? Não, senhor. Não, hoje eu quero que você traga ou coloque algo para nós conversarmos. Muito bem, então vamos lá. Você gostou do jogo Brasil e Japão no vôlei feminino? Olha só, eu consegui assistir algumas partes. Você estava assistindo o jogo, né? Você estava assistindo. Começou 8h30 da manhã. Você estava assistindo o jogo, né? Eu consegui ver algumas... Tá vendo, né? Tá vendo, né, Vinícius? Como é que você pega o... Algumas partes. Eu acordei um pouquinho mais mas tem que ver mesmo. A gente tem que ver tudo mesmo. Às vezes a pessoa acha, você está vendo por entretenimento. Não, você tem que ver para ter informação. Eu estou acompanhando de perto as Olimpíadas, acompanhei o judô, acompanhei a Nayara na Nayara mesmo que ela chama? Na ginástica? Não, no judô lá, medalha de bronze no judô, bacana. Não, a Rebeca Andrade é na ginástica. Mayra, não é Nayara, é Mayra. A Rebeca também deu um show. A Rebeca deu um show nela na ginástica que passa pelos 4 aparelhos. Ela ficou com medalha de prata, que maravilha. A primeira medalha de prata na ginástica feminina que o Brasil conseguiu. E foi logo uma medalha de prata bacana. Ela ainda vai disputar, me parece que individualmente, em 2 ou 3 aparelhos. Vai salto e solo, né? Salto sobre o cavalo e o solo, a ginástica. Então ela ainda vai trazer outra medalha para o Brasil, pode ter certeza disso, né? Acredito muito na Rebeca, ela é uma excepcional atleta que passou por um período de superação aí difícil, né? Isso tem acontecido. O que aconteceu com a Mayra também, que passou por um período ela passou por período de recuperação, cirurgia, não sei mais o quê, e foi lá e conseguiu uma medalha de bronze no judô, lutou bem, teve muito bem, a luta dela foi uma luta tensa. A única coisa que eu não gostei foi que eles passaram a mão no Brasil, lá no judô, e a outra no surf, né? Mas nós seguimos daqui torcendo para que os nossos atletas possam trazer mais medalhas e sempre na torcida para que o esporte no nosso país ele possa receber investimentos, porque a gente sabe da importância do esporte na vida de tantas pessoas, dos atletas e de nós, telespectadores que estamos na torcida. Gui Boaventura, há pouco nós mostramos aqui no 30 Minutos uma entrevista exclusiva feita com a assessora parlamentar que denuncia o vereador de Patos
estados de Minas, Marquinhos das Bananas, de assédio sexual. Os detalhes a gente vai ter a partir de agora mais informações com você no seu programa e ainda hoje às 19 horas mais detalhes exclusivos sobre essa história. Meu amigo, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem está em casa. Boa tarde para você. Até mais.